Oi, oi, oi! E aí? Tudo bem? Como estamos? Hoje eu sou a professora Cíntia, já ia me esquecer de apresentar de novo. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje eu vou falar com você sobre produtos notáveis. Sério, Cíntia, mas essa aula é para preparar para o Enem, produto notável eu aprendi lá no meu 8º ano. Sério, gente, tem muita gente que passou por ele e não aprendeu de verdade. E depois do 8º ano, ele é essencial para muitas situações na matemática. Então a gente vai rever os principais produtos notáveis, correto? Vamos lá então. Então vamos ver o primeiro caso de produto notável? Quadrado da soma de dois termos. E aí, gente, desenhei um quadrado aqui de lados, né? A mais B. Então, esse pedacinho aqui vale A e esse pedaço de baixo vale B. Então, o quadrado todo tem lado A mais B. Se eu peço para vocês calcularem a área desse quadrado, muitos vão pensar assim. A área de quadrado é o lado dele A ao quadrado. E se a Cíntia falou que o lado é A mais B, então eu vou fazer A mais B ao quadrado. Beleza. Mas outros podem pensar assim. Eu tô vendo um quadrado menor aqui, eu tô vendo um retângulo aqui, outro retângulo aqui e um quadrado menor ainda aqui. Então, outros podem dividir esse quadrado em 4 figuras planas, certo? E aí a gente pensaria o quê? Esse quadrado menor, esse A1, ele tem lado que mede A. Então, a área dele seria A ao quadrado. Esse retângulo que eu chamei de A2, os lados dele medem, né, B aqui, o lado menor, e A, o lado maior. E a área do retângulo é base vezes altura. Então, seria B vezes A ou A vezes B. Normalmente, a gente coloca em ordem alfabética, tá? Terceiro retângulo. Terceira figura é um retângulo também. E a gente tem as dimensões iguaizinhas às dimensões do segundo. Lado menor mede B, lado maior mede A. Não vai fazer diferença no valor da área se ele está na horizontal, o lado maior está na horizontal ou se o lado maior está na vertical. A área é a mesma. Então, o retângulo 3 também tem área AB. E a última figura, que a gente chama de figura 4, o quadrado, os lados dele medem quanto, né? Ele tá aqui, ó, esse ladinho pequenininho aqui. Então, o lado dele mede B. A área é B ao quadrado, é lado ao quadrado, então fica B ao quadrado. E aí, esse aluno vai pensar que a área total é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4. Certo? Então, a área total seria A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. O A ao quadrado eu vou repetir. AB mais AB, 2AB mais B ao quadrado. E aí a gente vai pensar assim, poxa, mas é a mesma figura. As pessoas pensaram de formas diferentes. As respostas podem ser diferentes? Não. Nos dois casos, o valor encontrado deve ser o mesmo. Mas olhando aqui, elas aparentam estar diferentes. Sim, mas se o valor encontrado é o mesmo, eu posso concluir que esse A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Esse aqui é o quadrado da soma de dois termos. Gente, eu aprendi, eu decorei, chamando esse cara de primeiro, que é o primeiro termo, e esse cara de segundo. Então, toda vez que eu ia fazer exercício, eu ficava falando quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Os meus alunos em sala não gostam muito disso, falam que complica, mas me ajudou demais a decorar. Facilitou porque todo exercício que eu ia fazer eu ficava repetindo quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, para mim, valeu muito isso.
Outra coisa que a gente pode observar também, porque eu sempre tinha que criar muitas estratégias, às vezes eu usava até minha mão para lembrar de situações. Logaritmo, eu confundia a base, né, do logaritmo com o logaritmano, eu sempre fazia assim com a mão para saber quem era a base e quem era o logaritmano, para eu lembrar quem era quem. Eu vou mostrar para vocês quando a gente fala de logaritmo. O expoente do A, ele decresce, ó, 2, 1, 0, ele não apareceu aqui. O A não apareceu aqui é porque ele está elevado a 0. E enquanto o expoente do A decresce, o expoente do B cresce. Então, B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2. E aí você pode pensar o seguinte, a única hora que o 2 aparece é quando o A e o B estão juntos. Né? Então, ó, A ao quadrado, 2AB mais B ao quadrado. Certinho? Vamos para o próximo caso? Vamos ver o segundo caso? Quadrado da diferença de dois termos. Coloquei uma interrogação aqui, vocês perceberam isso? Por quê? Porque a área que eu quero agora é essa aqui. Eu vou chamá-la de A1. E vou colocar uma interrogação para a gente lembrar que é a área que a gente quer. Bom, vamos imaginar novamente uma situação dentro de uma sala de aula. O professor pede para o aluno descobrir o valor dessa área, ou a expressão que representa essa área. E aí, o aluno lembra que essa figura aqui, ela é um quadrado, tá, gente? Esse pedaço todo aqui, isso tudo aqui vale A, e esse pedaço pequenininho aqui vale B. Então, o aluno pode pensar assim, olha, essa figura é um quadrado, porque A e aqui vale B, mesma coisa, A e B. Então, esse quadrado ali tem lado o quê? Ele tem lado A menos B, certo? É o quê? A área do quadrado é lado ao quadrado, então essa área 1 que a gente está procurando seria A menos B elevado ao quadrado. Um outro aluno ele pode pensar assim, bom, eu tenho o A1 aqui, eu tenho o A2, o A3 e o A4. E veio achar essas áreas separadamente e falar, olha, a soma dessas 4 áreas vai me dar a área total. Essa área total é a área desse quadrado grande, que tem lado que mede A. Então, essa área total, ela seria A elevado ao quadrado. Esse A2, esse aluno, ele chamou de A2 esse pedaço aqui, ó. Vou apagar aqui, depois eu volto com ele, tá? Ele chamou de A2 esse pedaço para ele não trabalhar com subtrações. Então, ele pensou o seguinte, isso aqui mede A, isso aqui mede B, então eu vou fazer A vezes B. E ele fez a mesma coisa do outro lado. Vou refazer aqui e ele faz a mesma coisa aqui, ó. E ele fala assim, o meu A3 também vai ser A vezes B. Tudo vale A, esse pedacinho vale B, A vezes B. Então, gente, ó, a área total, área 2, área 3 e a área 1 é o que eu quero. Então, quem é a minha área 1? Minha área 1 é a minha área total, menos a área 2, menos a área 3. E eu vou chamar a atenção de vocês para uma situação. Deixa eu só substituir aqui. Minha área total é A ao quadrado, minha área 2 foi AB e a minha área 3 foi AB. Com um detalhe. Quando a gente falou de área 2, a gente não falou só dessa parte aqui. A gente falou disso aqui. Tudo, porque foi A vezes B. Quando a gente falou de área 3, a gente não falou só desse pedacinho aqui. A gente falou disso tudo, porque também foi A vezes B. Então, o que que acontece? A gente tirou essa parte aqui 2 vezes. Essa parte eu vou chamar de área 4. O que que eu vou fazer para compensar? Ela apareceu uma vez só tinha um quadrado desse. E eu tirei a área dele 2 vezes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar a área dele aqui. Eu vou colocar aqui, ó, mais o A4, para compensar. E quem é o A4? Que área é essa?
né? Esse quadradinho aqui, ele tem lados medindo b, e a área do quadrado é lado ao quadrado, então fica b ao quadrado. Então, eu tenho aqui mais b ao quadrado. O que acontece aqui? Quem é a minha área 1? A ao quadrado, menos 1ab com menos 1ab, menos 2ab, mais b ao quadrado. Bom, do jeito que a gente falou para a primeira situação, é a mesma figura, então as áreas precisam ser iguais. Então, eu vou concluir que esta situação aqui do a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E vale para o mesma coisa que eu falei para o outro, né? Para o primeiro caso. Chama o primeiro cara de primeiro, o segundo cara de segundo, e aí vai lá. A ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Gente, se tiver ficado confuso, fala pra mim nos comentários, porque eu sou muito ruim para desenhar, então eu quis fazer tudo num desenho só. Então, só lembrando, a minha área 2 não foi esse pedacinho aqui, a minha área 2 foi esse retângulo inteiro aqui. E a minha área 3 também não foi só esse pedaço, foi o retângulo inteiro, certo? E a área 4 veio dessa partezinha aqui que a gente tinha tirado 2 vezes, beleza? Qualquer coisa, coloque aí nos comentários. Bora pro próximo caso? Então, gente, vamos ver o terceiro caso? Os 3 primeiros são os mais importantes, os mais utilizados, porque os 2 últimos a gente consegue chegar neles se a gente souber os primeiros, tá bom? Bom, fiz um desenho aqui que não ficou muito legal, que vocês sabem que eu sou péssima para desenhar, mas vamos lá. Eu quero agora achar essa área aqui, ó, que tá rachurada de azul. E aí a gente pode pensar o seguinte, essa área é fácil. Essa figura ela é um retângulo e uma lateral desse retângulo, que é essa parte aqui, que eu posso chamar de base, ela mede A mais B. Então, eu vou falar que é A mais B. A outra lateral, que é esse pedacinho aqui, ele mede A menos o B. Porque isso tudo aqui vale A. E eu só risquei até aqui. Então, a gente tem o A menos o B. Então, a área seria A mais B vezes A menos B. Será que tem uma outra maneira da gente pensar nessa área? Vamos tentar. A gente está sempre vendo 2 caminhos diferentes, então vamos pensar numa outra maneira. Vamos pegar essa figura dessa forma aqui, ó. O que a gente tem aqui? A área disso aqui. Aqui é A e aqui é A. Então, essa área seria A elevado ao quadrado. Dentro dessa área aqui, a gente tem esse pedacinho aqui que vale A e aqui vale B. Então, esse pedacinho, que essa área aqui, seria AB. E a gente tem esse pedacinho aqui, só que esse pedacinho aqui, ele não tem lado A e B, porque A e B é isso tudo aqui. Né? Então, aqui a gente teria, se a gente pensar na figura toda, a gente teria o AB da figura toda. Porém, tem esse quadradinho aqui que não pertence à figura, que é a parte que eu colori de azul. Esse quadradinho aqui vale B e aqui vale B, então a área dele é B ao quadrado. O que eu vou fazer então? A área rachurada que eu quero, que é a parte azul, seria essa área grande aqui, que se coloquei A ao quadrado. Essa parte azul, ela tá aqui dentro, só que ela tá aqui dentro junto com esse pedaço aqui. E esse pedacinho aqui tá aqui, mas ele não tá na parte que eu colori. Então, eu vou tirar ele daqui. Então, vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Se as duas situações representam a mesma área, o que eu vou concluir? Que A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse foi o que eu mais gostei de aprender, porque ele é o mais fácil. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Muito fácil esse, né, gente? Muito simples. Bora ver o terceiro caso? Ops, quarto caso. Gente, quarto caso.
Cubo da soma de dois termos. Esse aqui eu não vou mostrar com desenho, demonstrar com desenho. Vou mostrar usando um produto que a gente já conhece. Porque o cubo da soma de dois termos, ou A mais B ao cubo, ele pode ser A mais B vezes A mais B elevado ao quadrado. E esse cara aqui a gente já viu que ele é, né? Então eu vou colocar aqui A mais B vezes, o que é A mais B ao quadrado? É A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E agora eu vou multiplicar o A mais B por essa expressão aqui. Então vai ficar A vezes A ao quadrado, A ao cubo, A vezes 2AB, 2A ao quadrado B, porque quando a gente está multiplicando as bases iguais, a gente soma o expoente delas, então A vezes A, né? A gente vai fazer 1 mais 1, 2, e o que está diferente a gente vai repetir. E A vezes B ao quadrado vai ser A, B ao quadrado. O que eu fiz com A eu vou fazer com B. Então, B vezes A ao quadrado, A ao quadrado B, porque a gente normalmente coloca em ordem alfabética, não é obrigado, não vai estar errado se você não colocar, mas vai facilitar para vocês quando a gente for juntar os termos semelhantes. B vezes 2AB, 2AB ao quadrado, e B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Eu falei que vocês não precisariam decorar esse produto notável, porque tem como a gente fazer assim. O outro também, esse aqui também, só que esse aqui é muito mais utilizado e a gente usa muito a fatoração dele. Então é legal que a gente tenha decorado. Esse já não é tão utilizado assim. Vou juntar os termos semelhantes. Eu tenho A ao cubo. Esse 2A ao quadrado B, eu vou juntar com esse A ao quadrado B. Então 2 mais 1, 3. 3A ao quadrado B. Esse AB ao quadrado eu vou juntar com esse 2AB ao quadrado. Então vai ficar 3AB ao quadrado. E o B ao cubo eu repito. Então olha que fácil. O A mais B ao cubo. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Difícil? Lembra que o expoente do A decresce, enquanto o expoente do B cresce. E onde o A e o B aparecerem ao mesmo tempo, vai ter um 3 na frente. Viu que fácil? Bora ver o cubo da diferença de dois termos? E aí, gente, último caso de produtos notáveis de hoje, o cubo da diferença de dois termos. Eu vou demonstrar da mesma forma que eu demonstrei o cubo da soma. E a diferença aqui é pequenininha de uma situação para outra. Então, ó, A menos B ao cubo, eu vou falar que é A menos B vezes A menos B ao quadrado. Porque, né, a multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Então, 2 mais 1 daria 3 que está aqui. Esse A menos B ao quadrado... Inseto maldito. Peguei. Esse A menos B ao quadrado, ele é o quê? A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, se a gente fizer A vezes A ao quadrado, a gente vai encontrar o quê? A ao cubo. A vezes menos 2AB, menos 2A ao quadrado B. E A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Mesma coisa a gente vai fazer com B. Menos B vezes A ao quadrado, menos A ao quadrado B. Menos B vezes menos 2AB, mais, porque menos com menos vai dar mais, 2AB ao quadrado. E menos B vezes mais B, menos B ao cubo, porque menos vezes mais dá menos. Na hora de juntar, A ao cubo, menos 2A ao quadrado B com menos 1 ao quadrado B, menos 3A ao quadrado B, mais AB ao quadrado com mais 2AB ao quadrado, mais 3AB ao quadrado, menos B ao cubo. Então, chegamos aqui ao último caso, que a gente vai ver. E aí, foi difícil de gravar, né?
A gente pode usar a mesma estratégia. O cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Nossa, que difícil. Então, o que você pode lembrar? Né? O A começa ao cubo, o expoente vai caindo. Quando é zero é porque ele não aparece. O B não aparece porque ele começa no zero, o expoente vai crescendo. Então, 0, 1, 2 e 3. O 3 vai aparecer na frente dos termos que tiverem o A e o B se tem A ao quadrado. Então, o B vai aparecer. Se tem A, o B vai aparecer ao quadrado. Porque ele só está sozinho quando o expoente dele está igual ao desse cara aqui. Quando é 3. E os sinais oscilam mais e menos. Pula. Por quê? Porque o sinal vai ficar positivo sempre que o B, que é quem está aqui, ó, negativo, tiver ao quadrado. Porque todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, por isso, a regrinha já vem pronta para você não ter que trazer esse sinal do B. E aí, todas as situações em que ele aparece com um expoente par, o termo está positivo. A gente vai ver a aplicação disso na próxima aula, tá, gente? A próxima aula vai ter uma listinha de exercícios para vocês e eu vou resolver alguns exercícios da lista. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, vai ser um prazer esclarecer. Produto notável é muito bom, né, gente? Adoro trabalhar com produto notável. E fiquem bem, se cuidem. Até breve. Esqueci de pedir. Problema não é. Você quer refazer essa parte? Não. Ah, tá tão cansado assim já?